Bom, pessoal, vamos lá. Vamos responder aqui 4 perguntas, certo, dos nossos alunos sobre os crimes contra o casamento. Primeira delas: quando ambos os agentes sabem do impedimento e mesmo assim continuam a ação, mas um dos dois não é casado. Um pratica bigamia e o outro, bom, aquele que é casado e contrai um novo casamento estando casado, pratica bigamia. E o outro, que não era casado, também responde por bigamia, só que não na modalidade do caput do artigo 235. Olha o que diz aqui o parágrafo 1º, certo, do artigo 235. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos, tá? Então vai responder aí pelas penas do parágrafo 1º do artigo 235. É uma pena menor, mas é uma conduta enquadrada dentro do crime de bigamia, tá? Na modalidade do parágrafo 1º, né? Cabe aí suspensão condicional do processo em razão de que a pena mínima é 1 ano. Já na modalidade do caput, a pena mínima é 2. E o que diferencia uma da outra? Né? A do caput é crime próprio, só pode praticar quem é casado. A do parágrafo 1º não, qualquer pessoa. Não exige a situação jurídica dele de casado, mas exige que ele saiba que o seu cônjuge, a pessoa com quem ele contraiu o casamento, era casado. Ou seja, ele não deve estar de boa fé. Se ele estiver de boa fé, ele vai ser vítima juntamente com o Estado. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: se ele praticar, né, ainda aí sobre crimes contra o casamento, né, se ele praticar a manobra mantendo o parceiro em erro, a tentativa também vai se caracterizar somente com o intuito, com o início da cerimônia, né? Então, aqui nós podemos perceber o seguinte: a tentativa, no caso de crime de bigamia, que na pergunta não ficou claro se era crime de bigamia, se era crime de induzimento a erro essencial, tá? No caso de crime de bigamia, é necessário, para a caracterização de tentativa, que ocorra o início da celebração, mas ela não se conclua, não se finalize, tá? Então, iniciou a celebração do casamento, mas não aconteceu, né, a conclusão da celebração, por circunstâncias alheias à vontade do agente, nós temos tentativa de bigamia. Então, olha só, se ele praticar a manobra mantendo o parceiro em erro, né, se você está casando com outra pessoa, já é casado, o parceiro pensa que você é solteiro, né, e aí você manteve aquela pessoa em erro. A tentativa é quando se inicia a celebração e não finaliza ela por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se essa pergunta for direcionada para o crime de induzimento a erro essencial, lá do artigo 236, veja bem, olha só: contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando o impedimento que não seja casamento anterior. Nesse caso aqui, embora faticamente, né, a tentativa possa ser possível, né, você tentar enganar, induzir, esconder, né, a existência de um impedimento do outro consorte, no plano fático é possível, mas no plano jurídico não. A pessoa só será punida por esse crime depois que ultrapassa a fase de consumação dele. Por quê? Por causa do parágrafo único desse artigo, que diz o seguinte: a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro e impedimento, anule o casamento. Então é necessário que o casamento aconteça. O casamento aconteceu, ou seja, aquela pessoa que induziu o outro ao erro conseguiu atingir seu objetivo, tá? E esse casamento tem que ser anulado, ou seja, o erro essencial ou o impedimento tem que ser reconhecido pela justiça, certo? Para que só depois possa se intentar a ação. Então, é uma condição, né, de procedibilidade aí. Então, só se vai intentar a ação penal depois do casamento celebrado. Então, ou seja, já ocorreu a consumação. Por isso que juridicamente é inviável, não vai haver processo por tentativa. Por quê? Porque se não chegar a ser reconhecido a nulidade daquele casamento,
no qual um dos cônjuges foi induzido, foi mantido em erro, não vai ter ação penal, não pode se processar o agente, certo? Então, tem que se analisar aí essas duas situações. Outra pergunta. Se A, casado, casa com B, também casado, os dois respondem pelo crime de bigamia? Sim, respondem pelo crime de bigamia. Ambos contraíram um casamento estando casados. Mesmo que haja conluio entre eles aí, né, a vítima é o Estado, certo? E note o seguinte, olha um detalhe interessante. Em qualquer das modalidades do crime de bigamia, nós vamos ver que exige no mínimo a participação de duas pessoas. Pode até um estar de boa fé, mas tem que haver a participação de no mínimo duas pessoas. Então é um crime de concurso necessário, tá? Olha só a próxima pergunta, quarta pergunta. Vamos ver aqui. Esse crime incide sobre pastor, por exemplo, ou apenas se atribuir a si a autoridade concedida pelo Estado? Veja bem, essa pergunta está direcionada ao crime de atribuir-se autoridade para celebração de casamento. Então, você se atribuir falsamente ser uma autoridade para celebrar casamento. Essa dúvida é interessantíssima e faz total sentido. Por quê? Porque os livros, certamente os livros que vocês tiveram acesso, não menciona essa questão do pastor. Muito provavelmente não. A maioria vai falar apenas o seguinte, que a autoridade para celebrar casamento é o juiz de paz. Certo? Então você teria que se atribuir ser um juiz de paz de forma falsa para caracterizar o crime, né? Mas o Código Civil ele traz como autoridades para celebrar casamentos, se nós formos analisar o seu regime jurídico, nós vamos verificar que o juiz de direito, o juiz de paz e até mesmo uma autoridade religiosa. Uma autoridade religiosa pode celebrar um casamento, esse casamento pode ser levado a registro, né, no registro civil, seja antes ou depois. Existe o casamento religioso para efeitos civis. Então, em razão desse regime jurídico estabelecido no Código Civil, nós acreditamos que se atribuir um pastor, mas aí nós acreditamos que existe essa finalidade, né? Se atribuir o pastor como celebrante de casamento, se atribuir como padre, como uma autoridade religiosa, né? Tendo condições de realizar um casamento, também vai caracterizar como crime. Embora essa questão você pode achar opiniões divergentes aí, né, pelas pesquisas, mas a doutrina normalmente não trata. A nossa posição é de que sim, é possível, tá? É possível em razão que o Código Civil, o regime jurídico do Código Civil, que trata sobre casamento, permite que o casamento seja realizado por uma autoridade religiosa, tá ok? Então, nesse sentido, beleza? Então, aguardo mais dúvidas, certo? Dentro do tempo a gente vai respondendo. Muito obrigado.